medida exata. Muito bom. Muito bom. Excelente. Então, deu certo do jeito que a gente estava querendo. Quando a coisa é organizada, Eduardo, o plano espiritual coopera com a gente. Sem dúvida. Então, é que ontem O Genival foi estava aflito com isso, né? estava muito aflito. Eu sei. Ele falava Me assim, mandou- amanhã cedo eu vou tentar conversar com a Ivone. Eu falei assim, larga a mão, gente. Nós já decidimos isso, já está decidido, não vai ter mudança. Logo em seguida daqui, nós vamos lá e vamos e nós vamos colocar as cadeiras tudo no lugar. Eu sei o quanto Aí ele ele estava. assim, bom, gente, vamos estava. começar. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos buscar a sintonia com a equipe espiritual, agradecendo por mais uma vez estarmos reunidos para um estudo tão relevante, tão importante sobre as obras do André Luiz, que complementam de uma maneira magnífica todos os ensinamentos da codificação kardeciana. Então, nós pedimos, como sempre, a presença em nossos lares dos trabalhadores do nosso cantinho, pois nós nos reunimos em nome de Jesus e em nome de Deus, sob a égide da casa espírita que nos acolhe, o grupo espírita Nosso Cantinho. E pedimos que a sua equipe espiritual nos visite a todos, nos auxiliando no melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Certos, então, da presença amiga junto de nós, para abrirmos, nós deixamos a nossa prece de muito amor, de muito carinho, em benefício do irmão mais necessitado, entregue nas mãos da equipe espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, na semana passada, a não ser que alguém tenha algum ponto que ficou do capítulo 13, nós vamos começar o capítulo 14 agora. Ok? O capítulo 13, né, foi sobre o atendimento da Antonina, né, que pensava em suicidar-se e recebeu uma visita da mãe, de um ente querido, muito querido dela, né, chamando-lhe a atenção, e ela mudou completamente, né, a sua postura. Então, nós vimos uma ação do plano espiritual superior, como eles agem em nosso benefício, né? E agora nós vamos para o capítulo 14, chama-se Medida Salvadora, e nós temos que ler de fio a pavio hoje, certo? Que é o nosso método, para a gente ter uma ideia geral, depois a gente volta no miudinho, como diz o Antônio, né? Para a gente poder tomar, né, a propriedade do assunto, do estudo, né? Então, eu só queria saber se a Elisete está por aí, Estou sim, Eduardo. a minha leitora preferida, Vamos lá. por favor. Medida salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós
reclamando do concurso do assistente num caso particular. Calderaro, de certo, conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreleva a situação. Permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto voltar à irreflexão, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fruir outra vez, estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que, vorazes, se lhe enxameiam à roda, everteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Né? Deve ser atroz, né? Não, não é. Aqui, o meu está sem acento. Eu acho que é O meu atroz. está Não, não, atros é uma coisa atroz. escura, pesada, essa palavra existe. Atros. Existe mas- atros presidentes. Mas o meu livro está atroz. Atros. Não, atros, assim, atro é uma coisa muito pesada, assim, muito escura. Acho que poderia ser sombrio. Você pode usar o sombrio, os pesadelos. É Agora, isso. Atro. Viu? Oi, No meu quem falou? livro está atrozes. Não, também serve. Atrozes pesadelos. Também serve. Eu achei também que devia ser atrozes pesadelos. No meu livro está assim. Bom, enfim, a palavra também serve, então, mas vamos lá. Bom, desculpe, viu? Então, provoca-lhe a mente, povoa-lhe a mente de atros pesadelos. Agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Estará em casa a esta hora? Inquiriu Calderaro com interesse. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora, num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou-o a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há de agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou. De acordo? Perfeitamente, redarguiu ele, sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto, servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas, à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos,
algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão dominou meu ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocava. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, mas não conseguiu sofrear a estupefação que se assenhoreara de mim. Solicitei-lhe uma intermitência perguntando: meu amigo, que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali sedavam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de autorreconhecimento, que chega sempre, quando menos esperam, através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes, receiam responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me: vamos, deixemo-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados, aqui presentes, a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime.
Que o Pai se comisere de todos nós. Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos, presumíveis, jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se, particularmente, da estrada gástrica, inalando a bebida, a volatizar-se da cárdia ao peloro. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício? O infortunato Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semidesligado do organismo denso, pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos, dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Entretanto, em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar, estentoriamente: salve-me, salve-me, por amor de Deus. E, indicando as paredes próximas, bradava sobre a impressão de indefinível pavor: ó, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos, piedade. Quem me livrará? Socorro, socorro. 2 senhores também, obnubilados pelo vinho, aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: nada demais, é o Antídio de novo. Os acessos voltaram. Deixe-mo-lo em paz. Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: ai, ai, uma cobra! Aperta-me, sufoca-me! Que será de mim? Socorro! As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvias o infeliz a lhe ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava: malditos, malditos sejam. A cena prosseguia dolorosa quando Calderaro se acercou de mim, esclarecendo: é deplorável pai de família que, incapaz de reagir contra atrações do vício, se entregou, inerme, à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos amoráveis,
que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas, mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim expressivo olhar, concluiu: Antídio, por algum tempo a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo num hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. Dito isto, Calderaro encetou o complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se, pouco a pouco, na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração, durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e, presto, requisitou um carro da assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho: o infortunato amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos, devagarinho, para a nobreza do ato de viver. Notando-me a estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Bom, viu só que interessante? E aí, o que acham? São medidas extremas, né? Ele tentou recuperar várias vezes a parte física dele e ele voltava no vício, né? Então, medida extrema é uma doença para que ele fique mais limitado e consiga se reerguer, né? Então, aí a pergunta é assim:
Mas a espiritualidade superior não ia estar interferindo no livre-arbítrio dele? Uma pergunta relevante. Então, mas até onde vai o livre-arbítrio numa doença, numa... que o vício, a gente sabe que é uma doença, né? Então, ele está doente. Certo. E ele continuando assim, realmente é o que ele fala, uma hora ele vai enlouquecer. Então, a esposa e é o pedido que nem ele fala da esposa, né? Que deve ficar muito atribulada com tudo, deve pedir muito, então, acho que é uma maneira aí de amenizar um pouco e tentar que ele, né, se conscientize, né, um pouco do que está acontecendo para ele sair, né, dessa dependência química. Bom, primeiro, quem pediu primeiro a palavra foi o Renato, e depois a Ivone. Eu vou no que a Elisete colocou. A intercessão dos filhos, talvez a própria espiritualidade, mas eu vejo como a última tentativa. Tipo, ó, vamos dar mais uma chance para o cara, meio homeopático, né? Vamos fazer a doença piorar primeiro, para ver se depois sara, mas acho que não seja interferência ainda no livre-arbítrio, porque se ele não tomar nenhuma atitude, eu vejo os filhos só pedindo auxílio, como a Elisete falou, mas para ele seria tipo, ó, agora é a última vez. Se não der, sentimos muito, mas aí ele vai seguir com o livre-arbítrio dele mesmo. Pelo menos eu vejo assim. Ivone. Eu penso assim que Deus sempre nos dá oportunidade, né? E às vezes a maior bênção para uma pessoa se recuperar, acordar, despertar, às vezes é uma doença mesmo que a gente ache que ele está se indo contra o livre-arbítrio, né? Porque chega uma hora que até mesmo a gente indo, o livre-arbítrio tem limite. Chega uma hora que tem a intervenção divina. Porque senão nós estaríamos totalmente perdidos, não teríamos recuperação nunca, né? Eu vejo assim, esse capítulo mexe muito comigo, porque eu tenho um cunhado exatamente nessa situação. E exatamente aconteceu a mesma coisa. A doença foi a parada dele. Então, ali eu vi a bondade divina intercedendo por ele. Porque ele é uma pessoa muito boa, mas o vício era muito grande. Sim. Então, ali você vê exatamente essa bondade divina, colocando a mãozinha ali e falando assim, não, filho, vamos tentar de novo, vamos com calma agora. Então, veio a doença, as limitações, o diabetes, está deixando ele cego, tudo mais para que ele possa ter um tempo com a esposa para recuperar aquilo que ele foi perdendo com o tempo. Então, eu fico encantada com isso. Quando a gente vê a bondade divina fazendo parte da vida da gente, né? E eu acho, para o meu cunhado, eu acho que é por méritos dele mesmo. Porque ele é uma pessoa boníssima. Sim. Só que o vício o arrasta. É muito complicado, né? Essa questão do vício, principalmente desses vícios assim, que são de longa data, né? Essa questão da bebida alcoólica, ela acompanha a humanidade, vem acompanhando a humanidade desde sempre, né? E você vai numa, duas, três, quatro, cinco encarnações seguidas em que o álcool faz parte, né? A embriaguez, né? Ela faz parte do dia a dia da pessoa ao longo de várias encarnações. É muito complicado, porque a gente espera sempre que vai conseguir vencer, né? Mas é difícil vencer.
É muito difícil vencer. Agora, ele induziu um ataque cardíaco na pessoa. Ele falou, e não vai adiantar ele tomar remédio de um jeito ou de outro. Ele vai sofrer as consequências, né, dessa doença para realmente ficar completamente, né, longe dos alcoólicos, né? Assim, bem longe, né? E, e nesse meio tempo, com certeza, ele vai ser conversado com ele a situação, né? Então, é realmente uma coisa assim que a gente pensa, né? Nossa, ao invés de trazer a saúde do corpo físico, ele levou a doença para a pessoa. É uma, é uma pergunta, né? Que é razoável a gente fazer. Tá? Mas ele não está interferindo também no livre-arbítrio? E aí, bom, é de, é de perceber-se aqui que a grande maioria vai dizer, vai pensar como vocês, né? Então, Lisete deixa claro assim, olha, essa questão, né, da bebida alcoólica, ela é uma doença mesmo, diagnosticada, né, conhecida. Mas como nós estudamos hoje no Livro dos Espíritos, né, o vício é do espírito, não é do corpo. Embora o corpo, né, acostumado com a bebida, peça. Opa, está faltando cadê aquele álcoolzinho que eu usava aqui, né? Ele vai tentar conseguir, né? Mas a doença é do espírito. É lógico que a parte real do vício, que é no corpo físico, né? Por que dá o delírio tremens lá, né, no cara? Por que determinadas coisas vão trazer, vamos dizer assim, momentos muito desagradáveis para a gente, né? Elas vêm porque nós estamos precisando aprender com a doença. Não tem o que fazer. E realmente é complicado, né? É complicado a gente ver essa situação numa doença como essa, que vem de séculos, viu, gente? Geralmente, o alcoolismo vem de séculos que a gente não consegue se livrar, mas longe de julgar aqui, né, principalmente aquela parte que o André Luiz estava injuriado, né, com a ação dos espíritos, né, sobre os encarnados que estavam ali para se divertirem. Aí o Calderaro lembra uma coisa importante, olha, uma coisa é a diversão, a dança pode ser uma coisa divina, pode ser muito, né, mas ali está todo mundo para um processo de satisfação dos prazeres da vida material, certo? Seja como for. E, portanto, você se associa com espíritos que pensam e sentem igual você. É isso. Ele tinha lá, né? É lógico que não podemos esquecer, no processo obsessivo, a ação do espírito sobre o encarnado, né, é vigorosa. É o tempo inteiro, está ali do lado, querendo, querendo, querendo. Né? Por isso que a gente chama de obsessão. Os espíritos superiores, né, ajudam, mas sem impor. E no caso aqui, a medida salvadora
foi trazer a doença para o corpo físico, né? É isso. Muito bem. Então, vamos agora retomar no miudinho, tá bom? Ainda temos bastante tempo para estudar aqui no miudinho. Alguém quer fazer mais algum comentário? De modo geral, assim? Ou tem alguma dúvida que queira trazer para todos nós pensarmos juntos? Não? Ok. Então, Elisete, agora vamos ler no miudinho, tá bom? Tá. Medida salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente, num caso particular. Calderaro, de certo, conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreleva a situação. Permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o trabalho socorrista. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver à irreflexão, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fruir outra vez, estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que, vorazes, se lhe enxameiam à roda, e verteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atrozes pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Muito bem. Então, a gente vê, né, que ele realmente tinha sido auxiliado e foi-lhe dado saúde. Mas aí a saúde, né, ficou tão boa que ele falou assim, tomar uma não faz mal, né? Não faz mal para ninguém. E por aí vai. E aí, né, a espiritualidade vai ter que agir, né, de forma a, vamos dizer assim, a resolver, tentar resolver mesmo, né, a questão. É complicado, é uma situação super complicada, mas ele já tinha recebido e aí ele ficou bem. É que nem quando a gente brinca, né, muito de pessoas que vêm na casa espírita, tal, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, papapá, papapá, papapá. Aí recebeu aquilo que queria, desaparece. Né? Aqui também é uma situação semelhante. Né? Então, é muito forte o vício. Né? É muito, muito forte. E aí não tem o que fazer. Né? O nosso amigo aqui, né? Ele tem as alucinações que quase toda pessoa, né,
que se identifica com isso vai sofrer a ação daqueles que estão no mesmo nível, né? Então, né? Outra coisa importante, ele já não estava quase louco? Bom, nós não sabemos a Você história, achava quase de todo lucro. hein? Aqui está falando, né, que ele se achava quase de quase. É de Quase notar, porém, que se louco. achava quase de todo lucro. Pois é, né? Veja, quando você tem esses processos mentais, induzidos, inclusive, pelos espíritos obsessores, né, que jogavam para ele, na mente dele, criavam, né, dado que eles se aproximavam, estavam ligados, né, as imagens que eles próprios traziam na mente, deixavam o cara alucinar, né? Então, não é tão difícil assim, porque ele está quase louco. Porque a ação do espírito obsessor é tenaz, é ali o tempo inteiro, né? Aí, se a pessoa não consegue, vamos dizer assim, sair, né, dessa influenciação tão forte, ela fica presa. Não tem jeito, né? Muito bem. Mais comentários? Então vamos embora. Estará em casa a esta hora? Inquiriu o caldeirado com interesse. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora, num centro menos digno que a situação do nosso doente tornou a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se de outra vez consistiu o socorro, em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível. No momento, há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Muito bem. Então, veja que a situação é grave, né? Não tem o que fazer, o cara estava lá no local lá dançando, sim, jogando na embriaguez novamente, né? E aí que vem a pergunta, né? Então, ele sugere, né, que em vez de ministrar, né, um socorro, como, ah, deixando bem de novo, né, como ele fez da outra vez, vamos, vamos dar uma doencinha aí para ele, vamos mexer com ele, certo? Porque muitas vezes a espiritualidade superior faz esse negócio para a pessoa, para o espírito não se complicar mais, né? É importante a gente refletir. Então, né, ele vai ser induzido no ataque cardíaco. Nós já vimos lá, né? Muito bem. Pronto. Eu acho que separou onde, Elisete? Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Não poderemos providenciar, que é o início desse parágrafo.
Contudo, que é quando ele fala, né, que eles restituíram o equilíbrio orgânico possível naquele momento. E que agora, então, seria mais aconselhável uma provisória e acentuada desarmonia ao corpo, né, que seria uma doença, para ele poder parar um pouco e tentar, talvez, se conscientizar. E aí o Caldeirão pergunta, você está de acordo? Né? Aparentemente, esse espírito que está ali, né, deve ser muito ligado ao Antídio, talvez seja, entre aspas, né, como a gente chama, de anjo da guarda dele, né? Mas por isso que o Calderaro, bastante superior, com certeza, a esse espírito, pergunta, você está de acordo? Eu vou trazer um desequilíbrio mais forte. Certo? Eles acabam fazendo isso. Então, você está de acordo? E o cara fala perfeitamente. Então, vamos lá. Perfeitamente, redarguiu ele, sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a sua saúde, é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocava. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Dá uma paradinha. A gente nota, né, uma ação realmente forte de espíritos que estavam ali basicamente para satisfazerem a si mesmos. E, obviamente, para que isso aconteça, ele tem que subjugar o encarnado. Esse é um ponto importante. Ele vai subjugar o encarnado através de uma ação direta e constante. Né? Então, a gente nota aqui, né, que o rapaz estava louco. Se a gente vê alguém falando assim no bar que a gente tenha frequentado, esteja frequentando, por exemplo, ele fala assim, esse louco tem que ir para casa. A gente costuma falar isso. Né? Mas o nosso irmão aqui, né, estava bastante debilitado. Né? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena,
mas não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhorara de mim, solicitei-lhe uma intermitência perguntando: meu amigo, que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? O orientador. Não, dá uma paradinha. Ele, né, ele vê a ação de todos os espíritos que estavam ali naquele lugar, sobre os encarnados. Então, esse é o ponto-chave, né? Semelhante atrai semelhante. Né? Não tem o que fazer. Quando nós estamos aqui no domingo à noite, estudando um livro como esse, tá? É porque nós entendemos ser muito importante este conhecimento para a nossa transformação moral. Os amigos aqui estavam no local apropriado, porque a humanidade sempre encontra isso facilmente, né? Ela cria os espaços para a satisfação dos desejos carnais. Né? Esse é o ponto. Desculpe. Se alguém não tiver nenhum comentário, vamos em frente. O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. Ah, então dá uma paradinha. Eu estou com uma balinha na boca por causa da minha garganta. Desculpem. Mas o que a gente percebe, então, né, é a visão dos espíritos superiores, né, dos espíritos mais adiantados, sobre as nossas fraquezas morais. É sempre de uma atitude de lastimar, entender que são assim ainda. A gente lembra, né, que estamos fadados a sermos, eu vou chamar de anjos, né? Espíritos superiores também. Mas hoje, nós ainda estamos nesta situação. Então, Calderaro fala assim, ó, não vamos ficar julgando, né?
Mas a situação é essa. Nós queremos, nós teremos, né? Eu quero satisfação dos meus sentidos. Eu vou num lugar com isso. Como sabemos que os espíritos estão ao nosso lado, principalmente porque eles têm exatamente a sensação, né, do encarnado, eles vão agir sobre os encarnados. Não tem o que fazer. E quanto maior a ligação, mais pernicioso ficará para o encarnado e também para o desencarnado. Então, é para se pensar, refletir bastante sobre essa questão. Nós temos, geralmente, uma visão de julgamento, né? Mas a espiritualidade superior não vê como julgamento, né? Ela não faz esse julgamento. Ela simplesmente constata a situação. E é o que a gente tem que fazer, na minha opinião. Comentários? Nada? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, nós vamos parar aqui. Então, paramos aqui nesse lugar aqui. E passando os olhos de relance, certo? Vamos parar porque já são 8:55. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem. Nesse capítulo fica muito claro, mas muito claro mesmo, né, a ação dos espíritos sobre nós. A gente precisa ficar bastante atento, né? Muito bem. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Ninguém? Nobody there? Tá bom? Eu faço. Muito bem. Senhor Jesus, estamos profundamente gratos pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome para estudar e discutir assuntos tão complicados, né? O nosso, que pode acontecer com qualquer um de nós, mas nós agradecemos porque nos faz refletir. Pedimos, Senhor, que ao longo da semana sejamos amparados pelos bons espíritos, com o coração tranquilo e sereno. Deixamos a nossa prece de Pai Nosso entregue nas mãos da equipe espiritual para ajudar o irmão mais necessitado, encerrando a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Que assim seja. Ok, pessoal. Falou, gente. Boa semana para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Cuidem-se. Lembre-se Boa que noite. domingo que Muito vem, bom, muito Renato. domingo que vem vai ter o encerramento do cantinho, todos estão convidados da evangelização.